Bom, eu agradeço a Lúcia pelo convite. É sempre interessante fazer esse tipo de conexão com os alunos, com os pesquisadores da comunicação. Eu que sou do Departamento de Filosofia, mas faço esse tipo de conversa no curso de multimeios, né? Minha pesquisa básica, minha tese foi em Filosofia Política Contemporânea, a partir de Agamben, né? Discutindo também autores próximos a Agamben, como Hannah Arendt, Walter Benjamin, né? Michel Foucault e assim por diante, né? Bom, até como sugestão da Lúcia para essa aula de hoje, tratado sobre o problema, né, dessa filosofia biopolítica de Agamben, a sua análise sobre a questão da vida no Ocidente, né, dessa distinção tanto paradoxal aqui para os gregos e depois retomada na modernidade entre as dimensões da zoé, né, ou seja, entendida aqui nas fontes antigas como mera vida, né, e de uma bios, entendida como uma vida qualificada, né? Isso que já ressoa lá naquela frase do Aristóteles ao se definir o homem como um zoon logo econ, ou seja, um animal, um vivente que possui a linguagem, né? Ou de que, né, a política no Ocidente está pautada não em torno de um mero viver, mas em torno de um bem viver, né? Aquelas famosas distinções que para o Agamben já carregam, né, todo digamos assim, um contorno metafísico, né, com o qual o pensamento contemporâneo deve, segundo ele, dar conta, né? Então, é interessante aqui que o Agamben representa, né, lado a lado com outros filósofos, né, citemos aqui o Espósito, Alain Badiou, entre outros, né, que tentam retomar para a análise da filosofia política um referencial dito aqui ontológico, né? Até questionar essa distinção taxativa entre campo ontológico e campo político que se sedimentou na nossa tradição, né? Então, basicamente, a comunicação hoje, até como uma espécie de substrato para a gente pensar outros debates na filosofia de Agamben, como o problema que certamente vai interessar a vocês dos dispositivos, né? O problema dos gestos, né? Vou tentar analisar em que medida o George Agamben lerá Aristóteles para formular esses conceitos importantes na filosofia dele, que serão de vida nua, né, nuda vida, e formas de vida, né, um debate direto, principalmente com Gilles Deleuze e entre outros, né. Bom, e aqui acho que até para a gente não se perder, eu vou tentar ir ao texto e a partir disso a gente vou comentar com vocês, né. Começando com a análise desse tratado aristotélico chamado Peres Psuque, né? O Y com som de U, não chamado de Peres Psuque. Esse tratado que foi traduzido na Idade Média como De Anima, né? Um tratado que até o século XIX era estudado como um manual técnico nas escolas de medicina, né? Um tratado que, né, como dizia a Barbara Hassan, Aristóteles é de uma honestidade terrível. Ele parte das questões mais intricadas não existem em demonstrar, inclusive, dificuldades de tratar daquilo, né? E o Peres Psuque, ou o De Anima, trata basicamente de uma questão muito terrível, que é como distinguir um ser inanimado de um ser animado, né? Como distinguir um ser dotado de psique, empsicon, de um ser inanimado, né? E aqui essa definição de psique, que está atrelada a outra definição sobre o problema da vida, né, vai ser o grande centro de se tratado, por mais que psique, no interior desse tratado, permaneça como um conceito quase indefinido. Segundo a tese do Agamben, isso é inerente a um debate, digamos assim, metafísico ou de uma ontoteologia no Ocidente que, em nenhum momento, define a vida, né? Não define o que é a vida, apenas se limita a sedimentá-la em partes específicas, a falar de vida qualificada ou de uma vida não qualificada e assim por diante, né? Bom, a gente sabe que, e aqui vou retomar até um texto que saiu na Rupnus recente, né, essa revista que a gente tem na filosofia, né, que trata dessa análise, né? A gente sabe que os gregos do período arcaico, né, Homero, por exemplo, não tinham uma definição precisa para aquilo que os pitagóricos e Platão, muito posteriormente, chamarão de psuque, alma, né? A psuque, ao menos nos textos homéricos, né, é nos apresentada aqui como uma espécie de pneuma, um sopro, né, que pode abandonar o corpo em situações de cansaço extremo, né, ou definitivamente após a morte. Porém, né, a psuque é apenas um ar indefinido, né, nesses textos. O Hades, o Hades, né, em seu próprio étimo, é o local do esquecimento e da indeterminação. O Hades é uma terra do esquecimento, né, aquele sopro que se desprende
do corpo quando morremos. Será o Aristóteles, né, aqui às portas do período helenístico, que retomará esse conceito de psique como um centro de um tratado importante no interior de seu programa filosófico. Né? Esse tratado que a gente chama de Pes Psuche. Existem inúmeras dificuldades de tradução desse título, que concernem diretamente a elucidação do escopo básico do tratado. Traduzido por de anima, ou sobre a alma, como optarão as traduções modernas, é uma inevitável redução do conceito de psique às teses escolásticas em torno do dualismo entre corpo e alma. O mote dessa investigação é analisar o princípio que diferencia os seres animados, aqui inclusive as plantas, dos inanimados. O Pes Psuche se coloca nesse espaço limiar que apenas a modernidade diferenciará entre os âmbitos da psicologia, né, um termo que foi cunhado por Freigus, né, em 1575, né, muito próximo aqui de René Descartes, e o âmbito da biologia. Né. É muito interessante que essa definição da dimensão que a gente chama racional no interior de Aristóteles, né, está atrelada a todo esse debate prévio sobre um problema fisiológico da vida em geral. Né. Segundo Aristóteles, aqui eu vou ler um trechozinho do De Anima para vocês, 415b, 8 a 14, né? A psique é a causa e o princípio do corpo que vive. Mas essas coisas se dizem de muitos modos, e a psique é similarmente causa conforme 3 modos definidos, pois a psique é de onde e em vista de que parte o movimento, sendo ainda causa como substâncias dos corpos animados. Ora, que é causa como substância é claro, pois para todas as coisas a causa de ser é a substância, a ousia, e o ser para os que vivem é o viver. Disto a psique é a causa e o princípio. Além do mais, a atualidade é uma determinação do que é impotência. Né? Ou seja, o Aristóteles, aquilo que o Agamben chama, né? Que toda a filosofia grega, na verdade a filosofia pré-socrática, depois reatualizada por Platão e Aristóteles, uma espécie de gigantomáquia perites outsias, ou seja, uma luta de gigantes em torno do ser.